Lei nº 15.021, de 12 de novembro de 2024. Dispõe sobre o controle de material genético animal e sobre a obtenção e o fornecimento de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesse zootécnico e da outras providências. O Presidente da República faço saber que Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o controle e a fiscalização da produção, da manipulação, da importação, da exportação e da comercialização de material genético animal e de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesse zootécnico. Artigo 2º. Para fins de aplicação desta lei, considera-se: 1. Animal doméstico de interesse zootécnico: bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, equinos, asininos, moares, suínos, coelhos e aves. 2. Clonagem: processo de reprodução assexuada, realizada artificialmente, baseado no uso de material genético animal de um único indivíduo, com ou sem a utilização de técnicas de engenharia genética. 3. Clone: indivíduo gerado exclusivamente pelo processo de clonagem. 4. Doador: macho ou fêmea de animal doméstico do qual será recolhido o material genético animal. 5. Fiscalização: ação direta do poder público, de caráter obrigatório, para verificação do cumprimento da legislação em vigor. 6. Fornecedor: estabelecimento ou pessoa, física ou jurídica, instituição, entidade ou empresa pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, manipulação, criação, doação, importação, exportação, distribuição e comercialização de material genético animal e de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesse zootécnico. 7. Informação genética, resultado do teste de identificação genética ou genotipagem. 8. Inspeção, atividade destinada a constatar as condições higiênico-sanitárias e técnicas dos produtos ou dos estabelecimentos produtores. 9. Material genético animal, sêmen, embrião, ovócito, ovos, células somáticas ou qualquer outro material de multiplicação animal capaz de transmitir genes à progênie destinado, exclusivamente, à produção de animais domésticos de interesse zootécnico. 10. Ciclo de produção fechado. Ciclo de produção realizado em ambiente controlado, em regime de contenção ou de confinamento, que impeça a liberação ou escape de animais no meio ambiente. 11. Atividade de pesquisa científica, toda a atividade relacionada com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais. Artigo 3º. A inspeção e a fiscalização ficarão a cargo do órgão competente do Poder Público Federal e deverão considerar os aspectos industrial, higiênico-sanitário, de identidade, de propriedade, de sanidade, de segurança, de desempenho produtivo, de fertilidade e de viabilidade do material genético animal e dos clones de animais domésticos, sem prejuízo de outros aspectos definidos em regulamento, destinados à produção de animais domésticos de interesse zootécnico. Parágrafo único. As atividades previstas no caput serão desenvolvidas: 1. Nos fornecedores, estabelecimentos rurais, depósitos, armazéns, laboratórios, exposições, parques agropecuários e recintos de leilões. 2. Nos portos, aeroportos, postos de fronteira e alfândegas. 3. Nas instituições de pesquisa públicas e privadas que realizem atividades de fornecimento comercial e produção comercial de material genético animal ou de clones. 4. Em qualquer outro local previsto no regulamento desta lei. Artigo 4º. Somente o fornecedor devidamente registrado ou cadastrado no órgão competente do Poder Público Federal e após atender aos requisitos estabelecidos pelo regulamento poderá desenvolver as atividades de que trata o inciso 6 do artigo 2º desta lei. Parágrafo único. O fornecimento de material genético animal ou o fornecimento de clones de animais domésticos, destinados à produção de animais domésticos de interesse zootécnico, no país,
para registro de propriedade e de identidade genética, somente será permitido mediante controle oficial dos animais doadores. Artigo 5º. A supervisão e a emissão de certificados sanitários e de propriedade, bem como a autorização do fornecimento de material genético animal e de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico, são de competência dos serviços veterinários oficiais, nos termos do regulamento desta lei. Artigo 6º. As atividades de pesquisa científica relacionadas à clonagem de animais não domésticos, exóticos ou de companhia desenvolvidas por instituições de pesquisa públicas ou privadas devem atender aos dispositivos legais vigentes e aos termos do regulamento desta lei. Parágrafo único. Os clones dos animais de que trata o caput deste artigo devem ser mantidos em ciclo de produção fechada e sob controle e monitoramento oficial durante todo o seu ciclo de vida, nos termos do regulamento desta lei. Artigo 7º. O fornecedor será responsável por indenizar e reparar integralmente os danos que causar a terceiros, à sanidade animal, à saúde pública ou ao meio ambiente em virtude de ação ou omissão na produção, manipulação, criação, doação, importação, exportação, distribuição e comercialização de material genético animal e de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta lei e da ação penal cabível. Parágrafo único. O fornecedor que permitir que se desenvolvam clones de animais domésticos, destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico, com material genético cuja propriedade e origem não tenham sido comprovadas oficialmente será corresponsável com quem desenvolver ou engendrar esforços nesse sentido pelos danos que causarem, nos termos do caput deste artigo. Artigo 8º. Os clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico deverão ser controlados e identificados durante todo o seu ciclo de vida. Parágrafo 1º. Será mantido, no órgão competente do Poder Público Federal, um banco de dados de acesso público com informações genéticas, com o propósito de se estabelecer, por teste de exclusão de paternidade, o controle e a garantia de identidade e de propriedade do material genético animal e dos clones de animais domésticos fornecidos para a produção de animais domésticos de interesses ou técnico e pesquisa. Parágrafo 2º. O regulamento desta lei estabelecerá os animais que serão mantidos em ciclo de produção fechada. Artigo 9º. O fornecedor deverá apresentar informações sobre qualidade, características e identidade do material genético animal e dos clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico, bem como sobre os procedimentos usados na sua obtenção. Artigo 10. A circulação e a manutenção de material genético animal ou de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico no país devem dispor de documentação que permita o seu controle e acompanhamento pelo órgão competente do Poder Público Federal, conforme o disposto no regulamento desta lei. Artigo 11. O registro genealógico de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico gerados pelo processo de clonagem será realizado, em todo o território nacional, de acordo com a orientação estabelecida pelo órgão competente do Poder Público Federal, conforme o disposto no regulamento desta lei. Artigo 12. O órgão competente do Poder Público Federal, na inspeção e fiscalização de material genético animal e de clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico, poderá colher amostras desses produtos, com o objetivo de efetuar análises laboratoriais, na forma definida no seu regulamento. Artigo 13. As informações sobre produção, circulação, manutenção e destinação do material genético animal e dos clones de animais domésticos destinados à produção de animais domésticos de interesses ou técnico serão centralizadas e disponibilizadas em banco de dados de acesso público, conforme o disposto no regulamento desta lei. Artigo 14. Considera-se infração toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta lei. Parágrafo 1º. Ao infrator das disposições desta lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente,
as seguintes penalidades: 1. Advertência. 2. Multa. 3. Apreensão. 4. Suspensão. 5. Interdição, temporária ou definitiva, parcial ou total, do local de atuação do fornecedor ou do local onde ocorreu a infração, conforme o que for mais adequado para impedir a continuidade ou a repetição da ofensa ao disposto nesta lei. 6. Destruição do material genético animal. 7. Cancelamento de registro, autorização ou cadastro. 8. Vetado, ou 9. Esterilização dos clones de animais domésticos. Parágrafo 2º. As penalidades previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1º deste artigo poderão ser aplicadas imediatamente à constatação de infração ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: 1. A gravidade do dano resultante da infração a esta lei e suas consequências para a sanidade animal, para a saúde pública, para o meio ambiente e para terceiros. 2. O risco de dano à sanidade animal, à saúde pública, ao meio ambiente e a terceiros. Artigo 15. Cabe ao órgão competente do Poder Público Federal definir os critérios e os valores da multa, de R/cifrão 1.500,00, R$ 1.500, até R/cifrão 1.500.000,00, R$ 1.500.000, e aplicá-la, proporcionalmente à gravidade da infração, conforme estabelecido no seu regulamento. Artigo 16. A produção comercial de clones de animais silvestres nativos do Brasil requer a autorização prévia do órgão ambiental competente do Poder Público Federal, nos termos do regulamento. Artigo 17. A liberação no meio ambiente de clones de animais silvestres nativos do Brasil e de clones de animais domésticos de interesse zootécnico que possuam parentes silvestres ou ancestrais diretos com ocorrência nos biomas brasileiros requer a autorização prévia do órgão ambiental competente do Poder Público Federal, nos termos do regulamento. Artigo 18. O Poder Executivo expedirá o regulamento desta lei. Artigo 19. Revoga-se a Lei nº 6.446, de 5 de outubro de 1977. Artigo 20. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias da data de sua publicação oficial. Brasília, 12 de novembro de 2024. Do 103º da Independência e 136º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Carlos Henrique Baqueta Fávaro. Fernando Haddad. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 13 de novembro de 2024.